Boa noite a todos. E estamos aqui numa live de terça-feira no Simplifique com a TCD com o tema procrastinação. Então, hoje é um tema que está em bastante evidência, né? A procrastinação. E eu resolvi vir falar um pouquinho com vocês onde a TCD, onde os cristais programados, eles agem para ajudar na procrastinação. Primeiro a gente vai entender um pouquinho, né, o que é, eu peguei algumas teorias, tá? Para depois explicar uma coisa para vocês com relação aos cristais e com relação a TCD, né? Então, em primeiro lugar, como funciona a mente de um procrastinador, né? Além de ter uma decisão racional, tem também o comando primitivo, muito forte. E ele não tem compromisso com o futuro. Essa é a mente de um procrastinador, tá? Nós temos algumas subdivisões da procrastinação. Nós temos o procrastinador neurótico, tá? Entra na neurose, na psicose. Nós temos o procrastinador sonhador, vive sonhando e não faz nada, né? Nós temos o procrastinador preocupado, está sempre preocupado com alguma coisa, mas não se preocupa com as tarefas dele. Nós temos o procrastinador rebelde, aquele que não quer nem saber, sai e larga tudo e deixa tudo para depois. Temos o procrastinador dramático, aquele que faz o drama, porque eu procrastino porque não, entende? Ele faz o drama dele de não cumprir as suas tarefas. E o procrastinador ocupado, que sempre está fazendo alguma coisa para os outros e nunca para ele. Ou está sempre ocupado para fazer suas tarefas. Então nós temos o neurótico, o sonhador, o preocupado, o rebelde, o dramático e o ocupado, né? Quais são os motivos da procrastinação? Falta de motivação, medo do fracasso. Eu vou fazer, mas não vai dar certo, então é melhor eu nem fazer. É o perfeccionista que, quando ele tem que fazer, tudo tem que ficar perfeito. Ele não se digna a errar um pouquinho, né? A falta de organização. Você precisa ter uma mesa organizada para você começar a trabalhar. E a falta do gerenciamento do seu tempo. Então você tem que fazer, pela manhã eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Você precisa gerenciar o seu tempo para você parar de procrastinar, né? Então, qual é o remédio para procrastinação? Disciplina. E é um passo de cada vez. A hora que você sabe em que você está procrastinando, já é uma disciplina, já é o primeiro passo. É aquela pessoa que diz assim,
O médico pediu para eu parar de fumar. Tá, tudo bem. Mas enquanto ele não decidir, eu preciso parar de fumar e buscar ajuda, ele não vai ter uma disciplina. É só um exemplo, né? E é um passo de cada vez. Não adianta se afobar, se irritar, porque você precisa ir devagar. Bom, isso são algumas coisas teóricas, né? E eu achei que eles tivessem, né? Pode, inclusive, ter, estava lendo um artigo, que ele pode ter TDAH, mas nem sempre, tá? Então, assim, o que resulta uma procrastinação? Ela resulta em estresse violento, ela resulta em ansiedade violenta, a sensação de culpa é terrível, olha o fígado aí, né? A vergonha por não cumprir as suas tarefas, as suas responsabilidades e os seus compromissos. Então, prestem bem atenção agora no que resulta a procrastinação. Olha a dica. Como é que você vai dar um floral para o seu paciente que tem procrastinação para estresse, para ansiedade? Ele já está em nível altíssimo. Então, eu preciso muito bem escolher qual floral dar. Um primeiro floral que eu entro é o Rescue, porque eu preciso tranquilizar esse paciente. Porque quando a procrastinação está lá em cima, tá? Preciso de florais tranquilizantes, calmantes, tá? Que tirem a sensação de culpa desse paciente, tá? O que mais que nós podemos fazer com a TCD? E a procrastinação está onde? Os pensamentos. Então, qual seria uma das medidas para melhorar a procrastinação? A TCD da cabeça. Tá? Fazendo a medida, levando no VG, né? E fazendo a nossa intenção. O nosso decágono que os nossos alunos têm são maravilhosos, fazendo o pedido e tem dado um resultado maravilhoso. Outra coisa que tem dado um resultado muito, muito, muito bom para procrastinação, que é a nossa harmonização emocional de órgãos e vísceras. E à medida que você consegue seguir tudo isso que eu falei para vocês, vocês vão precisar de uma anamnese muito bem feita. Por quê, professora? Porque a hora que você conversa com o seu paciente, ele pode ter tido um trauma emocional, ele não era assim, ele pode ter tido um trauma violento e começou a procrastinar e não querer fazer mais nada. E o que a gente pode fazer com esses traumas? Fazer o nosso desbloqueio emocional. Pode ser, dando algum exemplo, que o seu paciente trabalha numa empresa grande
o chefão lá pediu para ele fazer um trabalho, ele se dedicou ao máximo ao trabalho, e quando ele entregou para o chefe, tinha um monte de pessoas nas mesas, e o chefe, em um determinado assunto, não gostou, deu uma bronca, e ele... Então, esse trauma gerou, a partir dali, uma procrastinação de não querer trabalhar. Ai, lembra que eu falei sobre o estresse, né? A ansiedade? Ele teve um trauma tão violento, porque ele sabe que ele se dedicou, e aí ele vai fazer o trabalho e diz assim, acho que eu vou deixar para amanhã, porque imagina se eu fizer hoje e não der certo. Vocês já pensaram nessa possibilidade da procrastinação vir, não da pessoa, ela vem da pessoa, mas vem pós um trauma violento de um trabalho que era para ser perfeito e não foi? E nós temos como tirar isso? Claro, nós primeiros precisamos fazer uma sequência de harmonizações emocionais, fazer acupuntura, eu uso muito o VG20 com os 4 deuses, centrando esse paciente. As agulhas dos 4 deuses voltadas para centrar ele e não abrir. Certo? Eu uso muito o VG24, que é aqui, né, que é calmante, o VC17, o C7. São pontos maravilhosos em que depois de um diagnóstico da MTC, você pode colocar como uns pontos a mais. Professora, diagnóstico da MTC, sim. Como que você faz seu diagnóstico da MTC? Através do pulso, através da língua, através de uma anamnese. Mas principalmente eu uso muito a língua, né? Então, eu vejo muito. Imagina o ponto do coração dessa língua como tá, totalmente vermelha, né? Pode ser o pulmão também que não esteja bem, porque da tristeza que ele leva de querer ir para frente e não conseguir. Tá? Então, tudo, nós temos uma física que eu coloquei aqui, os pontos físicos no início da live. Quem não pegou pode assistir depois, né? Mas ela pode vir sempre de um fundo emocional, né? Então, façam uma excelente anamnese no paciente de vocês. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Então, e nós temos, como eu falei, 6 tipos de procrastinação, de procrastinador, né? Neurótico, sonhador, preocupado, rebelde, dramático e muito ocupado. Eu peguei vários pacientes no consultório, né? Pacientes que me abriam, olha, ninguém sabe, doutora, mas eu procrastino muito. Tem alguma coisa para fazer? Sim, tem. Né? E aí, a gente, através de uma anamnese, vai achar esse ponto, porque nós precisamos ir lá no fundo. Não é só no iceberg acima do mar. Nós precisamos ir naquele iceberg lá no fundo. Tá?
Boa noite a todos que estão aqui, entrando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, por favor, fique à vontade. Essa live vai ficar gravada no Instagram, no YouTube e na minha página oficial do Face, né, profissional. E eu não sei se vocês estão sabendo, mas eu estou fazendo 16 dias de stories, e esses stories estão no meu feed também do Instagram. Porque às vezes o stories, ele é pequeno, né? E aí o meu vídeo do stories é maior. Então vai para o meu feed e aí vocês podem complementar. Ai, professora, eu não sou acupunturista e você está dando muita coisa de acupuntura, porque nós estamos dando emergências na MTC, na medicina tradicional chinesa. Mas, exatamente para essas pessoas que não conhecem, quando tem pontos, eu passo os pontos onde é para você apertar. Foi uma coisa tão interessante, tão linda, que eu dei um story sobre alergia, né? E mostrei, falei do ponto, e a pessoa falou, eu não sou acupunturista. Daí, a partir disso, eu comecei a colocar os pontos. E aí, eu mostrei o ponto. A pessoa veio e falou assim, eu estava numa reunião e eu estava com uma alergia muito grande, eu fui lá fora, peguei uma semente de uma planta, peguei um esparadrapo e coloquei no seu ponto e melhorei da alergia. Gente, olha que lindo isso, né? Então, me acompanhem nos meus stories, no meu feed do Instagram e aproveitem, porque tem muitas dicas legais. Muitas dicas legais, são 16 dicas, né? E no último dia, como eu coloquei no Stories hoje, a gente vai dar um presente para vocês, tá? E tudo isso que eu estou passando tem no nosso curso, tá? Tem uma aula específica no nosso curso falando só sobre as emergências. Alguém quer fazer alguma pergunta para mim sobre a procrastinação? Aguardar um pouquinho. Então é isso, pessoal. Nós vamos, na quinta-feira, nós temos o Café com a TCD, onde, no Café com a TCD, a gente responde dúvidas dos nossos seguidores e também fazemos uma das 3 coisas que o nosso curso permite. Aqui nós temos o tratamento presencial, o tratamento à distância e o tratamento online, né? E no café, a gente, quando temos pacientes e entram comigo, a gente faz o tratamento online com os cristais. Nesse último café que nós tivemos, nós zeramos a dor de um polegar com tendinite de Kervai, somente aqui, no tratamento online, tá? Renata, boa noite. Como tratamento com acupuntura sistêmica na procrastinação, que você está perguntando, Renata? Eu dei alguns pontos aqui para vocês, né, de acupuntura sistêmica para procrastinação. Vai depender também da sua anamnese e da sua língua, o seu diagnóstico. Depois que você fez o diagnóstico, através do pulso, não sei o que você usa, ou através da língua, nós demos alguns pontinhos a mais, né? Que eu uso muito
o VG20, já falei, com os 4 deuses, né? Aqui, o VG24, uso o C7, tá? Aí vai depender da língua, se tiver tristeza, a gente pode entrar com o P7, tá? O VC17 a gente usa também, tá bom? E tem mais algumas coisas que eu deixei aqui na live. Feito? Mais alguma coisa? E a live vai ficar gravada, Renata, tá? Então é isso aí, pessoal. Quinta-feira estaremos no nosso Café com a TCD, onde a gente vai fazer algum tratamento online e responder dúvidas dos nossos seguidores, tá? O link do meu curso está na bio, na minha bio. Quem se interessar, tá lá. Ok? Então é isso aí, pessoal. Até quinta, tá? E aí, se alguém quiser que eu fale na terça-feira nas nossas lives algum tema, manda para mim no direct, professora, fala sobre algum tema que vocês quiserem, tá bom? E a gente dá na live, feito? Ai, que bom, Vanderleia, que você tá gostando. Boa noite, Rocio. Obrigada. Um beijo no coração e Deus abençoe vocês.